Saúde, meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos. Estarei trazendo algo da parte do Senhor nesta tarde, amém? Que se encontra em Samuel, capítulo 2, versículo 34 e 35, amém? Estarei lendo. E isso terá por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Efinéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante de mim, diante do meu ungido. Meus amados, essa passagem aqui fala de Eli especificamente, a qual veio essa profecia contra ele. Mas por que veio essa profecia? Primeiro, ele já não estava firme na palavra. Começou bem e depois não se manteve. Porém, não é fácil também. Mas ele sucumbiu a seus dois filhos. O que eu quero dizer? Ele estava aceitando, em outras palavras, passando a mão na cabeça dos seus dois filhos, Ofni e Efinéias, e começou a proteger de tudo que é maneira. E Eli era sacerdote, era uma pessoa honrada por Deus, era uma pessoa que tinha comunicação direta com o Pai. E Deus veio essa profecia contra ele, entregou a passagem. Samuel, que era novo, estava servindo a Eli. E os anos foram se passando. Mais à frente, no capítulo 3, vai dizer que Deus fala com a Eli. Só que Samuel, ele não tinha essa intimidade com Deus, de Deus falar com ele diretamente, porque ele era muito moço e não conhecia muito, ele estava aprendendo. Caberia quem? A Eli está passando todo o procedimento. E cabe uma observação aqui, onde ele estava a arca do concerto, a arca do Senhor, ou seja, presença de Deus. E certa noite, Samuel dormindo, eis que o Senhor chama Samuel. Só que Samuel, sem conhecimento, sem entender, moço, foi e chamou Eli. Só que Eli falou que não era ele. Tornou a segunda vez, nada. Tornou a terceira vez. Só a partir da terceira vez que, trazendo para o nosso universo, caiu a ficha de Eli. Ele falou: faz conforme eu te disser. Em outras palavras, na hora que Deus te chamar, você ouvir a voz te chamando, você fala: Senhor, eis-me aqui. E aconteceu como tal. Na madrugada, foi deitar, uma palavra para o mancebo, e Deus tornou novamente. E, conforme ele pediu para Samuel, Samuel fez: Senhor, eis-me aqui. E aconteceu o quê? Que Deus passou tudo aquilo para Samuel. E no dia seguinte, ele foi dormir, no caso, né? No dia seguinte, ele ficou curioso e foi logo cedo para falar com Samuel. E aconteceu o quê? Essa passagem, que a profecia veio contra a casa de Eli, Deus revelou a Samuel. E Samuel falou duramente para Eli. Deus avisou na primeira vez, avisou através de Samuel, e Eli parece que entrava pelo ouvido e saía pelo outro, porque não se inclinava e não pedia perdão. Mesma coisa é nós, meus amados. Deus, ele tem falado conosco, Deus, ele tem enviado os teus, e muitas vezes, ao invés de questionarmos ou duvidarmos, absorve o que tem para entregar para você e vamos orar para Deus testificar. Teve nem aqui, um homem veio falar com Eli e concretizou com Samuel que ia ser retirado do reinado e o filho dele ia morrer, os dois, Ofni e Efinéias. E aconteceu o quê? Que passado um tempo houve uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E aconteceu o quê? Que veio uma pessoa, ainda estava ferida, para falar para Eli. Outro aprendizado: sempre vai ter uma pessoa como testemunha dos nossos feitos, positivo ou negativo. Positivo: não fique fazendo as coisas para que possa o homem dar crédito a alguma coisa ou se aparecer para alguém. Não. Nós devemos fechar nosso quarto e orar. E publicamente Deus vai nos honrar. Quando Ele nos honrar, nós vamos ter o discernimento e sabedoria que nada é nosso. Tudo é para a honra e glória do Senhor e aprendizado para aquelas outras pessoas. E ruim
Nada fica encoberto às olhos do Senhor. Fica a dica, em nome de Senhor Jesus, que nada fica encoberto às olhos do Senhor. Sempre vai ter uma testemunha. E o rapaz veio e falou conforme Deus tinha falado, tinha relatado através da vida dos dois. Primeiro do profeta e segundo a Samuel, que mais para frente ele ia se tornar sacerdote também. E aconteceu o quê? Que o mensageiro ferido da pós-guerra veio e falou que os dois filhos deles, Ofni e Ofinéias, morreram em batalha e o que é mais importante, levaram a arca. A arca era o quê? A presença do Senhor. Qual é o aprendizado, meus amados, nessa tarde aqui que Deus quer passar para mim, primeiramente, e para os irmãos? Primeiro, quando Deus tem um chamado conosco, nós devemos caminhar. Não devemos deixar. Aqui foi os filhos. Muitas vezes é os filhos. Nós colocamos a culpa nos filhos. Ou colocamos a culpa nos nossos cônjuges. Ou colocamos a culpa no nosso trabalho. Ou colocamos a culpa em infinitas situações. Ei, se nós estamos com um problema, nós temos que entregar para Deus. Para que Ele possa afastar tudo aquilo que está atrapalhando de servir a Ele, de buscar em espírito e verdade. Que Ele vai agir. E segundo, aqui está exemplificado o que foi levado pelos israelitas. A presença de Deus, que era representado pela arca. No nosso caso, o que está levando a nossa presença do Pai? Será que é uma novela? Será que é um filme na Netflix? Será que é... Isso é errado? Não, meus amados. Não estou falando que é errado não. Tá aí, nós temos que usufruir, mas com sabedoria. Com discernimento que Deus deu para nós. Para que nós não possamos fazer igual Eli. Começamos a ficar cegos, porque não estamos tendo a visão espiritual, não estamos tendo a audição, a qual que é a sensibilidade espiritual para ver quando Deus está falando conosco. E o que acontece? Vamos ficar gordos, porque não vamos estar fazendo nada, não vamos estar marchando, não vamos estar fazendo nada na presença do Pai. Só queremos nos alimentar. E acontece o quê? Assim como Eli, nós vamos ter uma notícia, a qual a palavra diz que Eli, mais à frente, que Eli caiu com a notícia com a morte dos filhos e que levaram a arca, caiu da sua cadeira, como ele estava gordo de idade, quebrou o pescoço. Aqui está bem exemplificado. E no nosso caso? Nós estamos gordo espiritual, que a palavra do Senhor fala, ovelha gordo, o inimigo vem e leva. Por isso nós temos que estar sempre marchando, sempre estar buscando a presença do Pai, sempre estar levando as boas novas para aqueles, mesmo que muitas vezes com espinho, apedrejado, mas isso nós temos que lembrar aqui, que é motivo de honra e glória, é motivo de alegria, meus amados, porque o próprio Senhor ele foi crucificado, o próprio Senhor ele foi apedrejado. Se nós pegarmos os apóstolos, teve a mesma situação. Nós devemos levar as boas novas e fazer como Samuel. Desde que sua mãe ofereceu a ele, na tenda próxima à casa de Eli, até sua idade adulta. E conforme Samuel ia crescendo, ele ia conhecendo, e Deus ia se alegrando e ia usando mais ele. O que é que eu quero dizer com isso? Independente, nós temos 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Nós temos que deixar Deus agir nas nossas vidas, meus amados. Primeiro a Deus, por intermédio do seu Filho Jesus. Que nós devemos ser verdadeiramente soldados de Cristo. E não fazermos como Eli. Começa bem e depois, por conta, Eli foi causado por quê? Porque ele não quis ouvir, começou a ficar cego espiritualmente e colocou os filhos em primeiro lugar. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar por intermédio do seu Filho Jesus e fazer a vontade conforme dele. E se tem alguma coisa que está te atrapalhando e está me atrapalhando, nós devemos nos ajoelhar em espírito e em verdade, entregar, Pai, isso tem tal situação. Isso é para tudo, familiar, projetos que você tem, situações adversas, dificuldade, enfermidade, parte espiritual, tudo. Entregar na mão do Senhor que Ele vai responder e Ele vai fazer o melhor para nós. Amém, meus amados? Criando essa palavra, o nome do Senhor seja glorificado dentro dos lares de cada um. Feche teus olhos, vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos por mais a Tua palavra, Senhor. Nós devemos fazer assim como Samuel, ouvir a Tua palavra, Senhor. Sermos como criança na Tua presença, Pai.
Que nós não devemos ser como Eli, Pai. Que nós não estávamos ouvindo mais a Tua palavra, não estávamos escutando mais a Tua palavra, colocou outras coisas na frente, Pai. Que nós devemos arrancar tudo isso, Pai, e colocar o Senhor centro de todas as coisas, nossas vidas, e que nenhum mal venha atingir nosso lar, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Creia e não duvide no que Deus tem para a tua vida, meus amados. Que nós venhamos constantemente estar meditando na palavra e estar buscando para que o Senhor possa revestir da tua armadura celestial e derramar do teu sangue em nosso favor, na nossa família, nossa sociedade, em tudo, porque nós temos que orar por todos, porque nosso Deus ele não está distinguindo raça nem cor, mas sim irmãos em verdade e em espírito, para um único Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, para a honra e glória dele. Então não desanime, creia, porque Deus é conosco, basta nós buscarmos em espírito e verdade. Amém, meus amados? Fica essa palavra, que o nome do Senhor seja glorificado, não só hoje, mas eternamente, na vida de cada irmão. Tenha uma excelente tarde.